alegria intensa em nossos corações, nessa casa maravilhosa que cuida da emoção, que nos desperta para a compreensão da importância de Jesus e de Kardec, e que ainda consegue impulsionar todos ao trabalho. Outrora, quando nos envolvíamos com a figura de Jesus, permanecíamos quietos, orando, achando que isso bastava para o nosso crescimento espiritual. Hoje sabemos, Isabel nos ensina com força, exemplo e coragem, que não basta orar, que precisamos agir sobre este mundo necessitado, sobre essa sociedade ainda doente, sobre nós mesmos e nossos irmãos, crianças pequenas e tolas, que continuam a imaginar que o planeta Terra é um grande parque, exigindo e criando a dor para o despertamento que se faz necessário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Como poderíamos caminhar sem o Mestre de Nazaré? Analisando a época em que ele surgiu, sabendo que pessoas preciosas, graças ao ensinamento do Mestre, partiram para dimensões melhores e mais luminosas, bastaria lembrar a figura de Paulo de Tarso, Lucas e ainda Lutero, São Francisco de Assis e um grande número de indivíduos como os primitivos cristãos que entenderam a mensagem do irmão mais velho. É preciso que a lei da solidariedade e do amor se expresse no auxílio aos nossos irmãos. É necessário que aquele que caminhou mais, que permitiu desabrochar uma semente de Jesus em seu coração, exemplifique essa compreensão. É a hora do crescimento espiritual, da libertação, alegoricamente falando, do barro da terra, que tem impedido nossa felicidade. Jesus trouxe tudo aquilo que precisávamos. Veio à terra num gesto de misericórdia e de amor divino. Enviou antes vários mestres para que aprendêssemos a finalidade desta vida, que convencionamos tantas vezes em várias doutrinas espiritualistas, que seria nos expressarmos no sofrimento, na dor, nas necessidades várias. Não compreendemos a mensagem do Mestre de Nazaré. Sois Deus e sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus veio nos despertar para a compreensão da nossa dignidade, das nossas possibilidades maiores, da nossa grandeza espiritual como filhos da luz. José Herculano Pires lembra em Revisão do Cristianismo, mas não somos filhos do pecado e da dor, somos filhos da luz caminhando para a luz. E lembra ainda, Deus não nos condena nem castiga, Deus é o Pai misericordioso, que colocou, através das suas leis em nós, a capacidade de caminharmos através do trabalho e do amor. Deus não julga, Deus permite que nas horas de sofrimento, nas horas de queda, nas horas em que mergulhamos no erro, exércitos de luzes venham nos impulsionar ao crescimento que nos é próprio. Mas nós, lembra Herculano, é que nos julgamos, e inflexíveis nos condenamos e exigimos para nós mesmos, através de desajustes vários, sofrimentos grandes. Mas Deus, nosso Pai, misericordioso, o Pai da parábola do Filho Pródigo de Jesus de Nazaré, induz-nos ao crescimento, ampara-nos, permitindo que através das várias encarnações consigamos finalmente compreender que só podemos crescer e ser felizes amando ao próximo como a nós mesmos e fazendo ao próximo o que desejamos que ele nos faça.
É necessário compreendermos que, na realidade, quando tentamos iludir o próximo, estamos, na realidade, nos iludindo, porque a cada erro que cometemos nós, juízes inflexíveis, muitas vezes cruéis, indivíduos que não colocaram dentro do coração a lei do amor, vamos exigir para nós lições dolorosas, mas Deus, nosso Pai, a luz, o Senhor de todo o universo, ampara-nos, sobretudo nas horas de queda, e perdoa-nos incondicionalmente. Mas, como disse o querido irmão Jesus, teus pecados te são perdoados, mas vá e não peques mais. Recorremos a Solen Ash, um judeu, para tentar compreender melhor o mestre de Nazaré, e a Emmanuel, num livro lindo, Paulo Estevão, Emmanuel, um espírito de luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um exemplo de médium, humilde, simples. Solen Ash lembra a época de Jesus, uma época difícil para o planeta Terra. Lembra que já entre os hebreus separávamos as classes, os pobres e os ricos. Mas quando Jesus fala na riqueza, ele não se refere só à riqueza econômica. Jesus nos lembra que todos temos riquezas, vários talentos, a inteligência, o magnetismo, a possibilidade de auxiliar, as horas de lazer que podemos dedicar àqueles que sofrem mais do que nós, porque na medida em que nos expressamos nos ensinamentos de Jesus, ainda que estejamos em horas difíceis, a alegria invade nossos corações. O bom humor passa a ser característica da nossa vida, porque através das ligações mentais conseguimos o auxílio de irmãos que nos amam infinitamente, que nos acompanham há séculos através das várias encarnações e suavizam a nossa caminhada. O templo que construímos entre os hebreus, semelhante aos templos que construiríamos mais tarde nas várias expressões religiosas, na incompreensão do religar, e a verdadeira religião religa ao plano espiritual superior, era riquíssimo. Ouro, ofertas preciosas, nós mesmos preparávamos e vendíamos as pombas, impedindo que os pobres tivessem acesso à purificação. Nós mesmos preparávamos os animais mais belos e os vendíamos, e nós julgávamos então que estávamos iludindo a Deus. E de outras vezes, na nossa ignorância, pensávamos que estávamos agindo de forma correta. Os sacerdotes, como mais tarde os políticos, como mais tarde algumas classes sociais, tinham todas as vantagens e toda a riqueza. O templo trazia muito ouro na sua ornamentação. A pobreza permanecia fora. A pobreza e utilizar os resíduos conseguidos através da lavagem do couro dos animais sacrificados. Mas ali também já se caracterizavam os melhores e os mais necessitados. Os que trabalhavam para melhores condições de vida, e os revoltados como Barrabás, que com toda um conjunto de indivíduos tentava fazer justiça através da violência, o que também a história nos prova que nunca deu certo. Quando Jesus surgiu, os rabis eram uma classe à parte, privilegiada. Em geral, ficavam em suas salas de estudos e ensinavam a todos como agir ao Torá, a lei dos hebreus. Jesus foi um rabi completamente diferente. Jesus surge como um raio de sol. Jesus surge com uma coragem acima da compreensão de sua época e da nossa época. Jesus desafia os grandes. Jesus dizia que veio reafirmar a lei, mas não contrariá-la.
mas discutia qualquer ponto que não era a lei de Deus, era a lei dos homens. Foi assim que discutiu sobre a importância de se trabalhar no sábado. E diz, mostrando o desenvolvimento excepcional da sua razão: se vocês vão salvar uma ovelha que cai num abismo no dia do sábado, por que só vale o descanso para as coisas que não considero importantes? Chamou a atenção também dos saduceus, que eram mais materialistas, que não acreditavam. Aliás, o materialismo dominava e ainda domina nossos corações, porque quando nos convencermos realmente da espiritualidade, quando nos compreendermos como seres espirituais, consideraremos as coisas valorosas, os verdadeiros valores, acima dos bens da terra. Embora o livro dos Espíritos nos chame a atenção para a importância do uso dos bens da terra sem escravidão, sem os abusos. Jesus era uma presença tão importante que no livro Paulo e Estevão, e no livro Há 2000 anos, Emmanuel o apresenta em cores maravilhosas. Em Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus fica encantado com a presença de Jesus. Esse mesmo senador tem sonhos nos quais mergulha numa encarnação passada. Ele fora o próprio avô, um homem que tinha lados corretos, um homem que tentava ser justo, mas que, levado pelo orgulho e pelo egoísmo, cometia atrocidades, inclusive cegar escravos e inimigos. Muito depois, bem preparado no plano espiritual, Lentulus volta como senador romano e novamente repete os erros do orgulho e do egoísmo. O poder faz com que novamente seus olhos fiquem embaçados pelo barro da terra e comete novas injustiças. E mais tarde, quando ele encontra Jesus, não consegue compreender o Mestre de Nazaré, porque para compreender as leis espirituais, para sentir um vínculo maior e intenso com aqueles que caminharam mais, é preciso nos despirmos do orgulho e do egoísmo. Para receber o auxílio possível dos irmãos mais velhos, através das várias encarnações, somos trabalhados, inclusive, por um método didático à dor, que não é o único no planeta Terra. E misturamos ainda a dor com desafios, desafios que são método didático indispensáveis para encarnados e desencarnados. É o mestre Winnicott, que não é espírita, especialista em questões psíquicas, que diz: se a criança não receber desafios, não se desenvolve. Nós, crianças espirituais, no tempo e no espaço recebemos desafios, dificuldades naturais de um planeta em transformação, dificuldades provocadas por cônjuges, por filhos que não compreenderam os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E tantas vezes julgamos que viemos nesta encarnação para aceitarmos o chicote, alegoricamente falando, daqueles que nos castigam, que devem provocar nosso crescimento espiritual. Mais uma prova de egoísmo. Estamos na Terra dando as mãos para crescermos, uns educando os outros, e ninguém pode tentar evoluir isoladamente, abandonando aqueles que estão à sua volta. Todos os conceitos ditos espíritas foram apresentados por Jesus de Nazaré, mas tanto quanto o senador Públio Lentulus, os nossos hábitos de outrora impediram a compreensão desses mesmos ensinamentos, embora, através das palavras de Jesus de Nazaré, compreendamos que viemos preparados e estávamos preparados e podíamos obter a vitória necessária. O senador descreve Jesus:
Descreve Jesus com o cabelo castanho dourado pelo brilho interior e o brilho do sol. Descreve Jesus com os olhos serenos mais firmes, olhando fixamente aqueles que envolviam em amor. O senador pede a cura da filha e consegue. E depois desse benefício imenso, o senador pensa: eu apenas sonhei. Vira as costas e passa uma vez, procurando agir corretamente dentro da lei dos homens, mas errando na compreensão da lei de Deus, que exige muito mais do que a lei dos homens, que exige o envolvimento do amor, a capacidade de doação, ou colocar ao nosso lado todos aqueles que estão em tristes condições. Jesus foi o primeiro rabi que frequentava a hospedaria onde estavam todos os marginalizados entre o nosso povo. O povo hebreu talvez fosse o nosso povo naquela época, ou o romano, ou o grego, mas nós estávamos ainda preocupados apenas com o nosso bem-estar. Segundo Solly Achen, Jesus chegava com suas vestes brancas e iluminava a taverna, a hospedaria onde se reunia a escória judaica. Nunca antes nem depois um rabi comeu junto com aqueles deserdados do mundo. Nunca antes nem depois um senhor da sabedoria das leis conversava com aquele pessoal humilde e perguntava por seus familiares. E quando Jesus falava, as palavras de conforto despertavam um sorriso nos rostos sofredores. E até hoje, mais de 2000 anos depois, as palavras de Jesus, lidas sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, em um trabalho magnífico do mestre de Leon Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, curam as nossas chagas interiores, consolam-nos nas horas difíceis, estimulam-nos ao exemplo nas horas conturbadas da nossa vida, que todos enfrentam. Não há o que reclamar, são desafios que provocam o desenvolvimento dos nossos neurônios também no corpo físico, da nossa capacidade de pensar e de agir. São desafios que permitem a nossa ligação espiritual com aqueles que nos antecederam, com aqueles aos quais nos vinculamos exatamente através das várias encarnações. Jesus fala da reencarnação. Primeiro lembra que João Batista foi Elias, que fizeram com Elias o que quiseram. E depois fala claramente a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nicodemos era também um rabi, honesto, estudioso, sábio, que respeitava Jesus de Nazaré. E o respeito de Jesus a Nicodemos aumentou quando Jesus falava: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, a lei de Deus, os 10 mandamentos devem ser respeitados. Se seguíssemos os 10 mandamentos recebidos pelo médium Moisés, a nossa caminhada seria mais suave. Mas Nicodemos, com toda a sua sapiência, não entendeu Jesus de Nazaré. Embora o povo judeu acreditasse na reencarnação numa forma confusa, misturada com ressurreição. E Nicodemos pergunta assustado a Jesus: como, mestre? Dizes que eu devo nascer de novo? Mas como vou eu, um velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: Nicodemos, Nicodemos, se não me entendeis quando vos falo das coisas materiais, como me entenderíeis se vos falasse das coisas espirituais? Mais de 2000 anos depois, apesar da reencarnação surgir já no horizonte primitivo, entre os esquimós, entre os africanos, chineses, japoneses, Egito, em toda parte, misturada com superstições, com erros vários, havia consciência de que uma encarnação, melhor dizendo, intuição, não seria suficiente para o nosso crescimento pleno.
de que precisaríamos de vários anos escolares, várias experiências, várias oportunidades. Se o grande Lutero se confundiu a respeito dos ensinamentos de Jesus, esse missionário magnífico e corajoso, mas que não compreendeu a reencarnação, se o grande Lutero temia o inferno, achando que éramos no nascimento já destinados ao céu ou ao inferno, se o grande Lutero foi na onda da nossa proibição sobre a reencarnação, porque orgulhosos não admitiríamos nascermos como escravos, se o grande Lutero teve essa dificuldade, se Nicodemos teve essa dificuldade, à medida que os indivíduos se desenvolvem, que a fileira desse colar de pérolas, como dizia Buda, vai aumentando, estamos no momento apto para compreendermos melhor o conceito de reencarnação, para tirarmos os entraves que colocamos sobre esse conceito misericordioso, para entendermos que a reencarnação não visa o pagamento de dívidas. Que absurdo! Na nossa pequena cabeça, tudo rola em torno do dinheiro, de pagamento, de cobrança e de dívida. Não. A gênese de Kardec é clara na compreensão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Viemos à Terra para desenvolver potencialidades luminosas. Viemos à Terra para estabelecermos vínculos de amor. Viemos à Terra para que a Terra se transforme num só rebanho, tendo um só pastor. Viemos à Terra para aprender a ser feliz, a cantar hinos de gratidão a Deus, como hoje essa música linda nos iluminou e provocou uma emoção muito grande. Viemos à Terra para aprender a olhar o céu azul, a lua, o sol, as flores, para nos sensibilizarmos com as belezas da natureza e para criarmos a nossa própria beleza interior. Viemos à Terra para nos encantarmos com o rosto puro das crianças, que são espíritos que vieram dos séculos, mas que vestem, como diz Kardec, a roupagem da inocência, e que nos comovem, sensibilizam e convidam a um crescimento maior. Viemos à Terra principalmente para exterminar a dor, para que a Terra se transforme num planeta de paz, de regeneração e de amor, e depois num mundo feliz. Viemos à Terra e conseguimos diminuir a dor, através da descoberta da anestesia, da asepsia, o desenvolvimento da odontologia. Todos especialistas tão bem apresentados, por exemplo, num livro não espírita, mas magnífico, Um Século de Cirurgia, que vai mostrando desde o feiticeiro curandeiro até o médico do século XX. E agora exige-se um novo livro para apresentar os libertadores da dor do século XXI, que se iniciam no estudo da célula-tronco, que já utilizam o raio laser. Tudo nos prova que a finalidade da existência é libertar da dor. Mas se continuamos a cultuar a dor, mantendo a dor através das nossas palestras, através dos nossos desejos, esta sombra permanecerá no planeta Terra. Ah, mas dirão os menos avisados, mas podemos evoluir sem dor? Se a dor fosse insubstituível, não haveria o progresso para extirpá-la. Se a dor fosse insubstituível como método didático, as primitivas igrejas cristãs, baseadas nos ensinamentos do Mestre de Nazaré, não se preocupariam em cuidar dos doentes, pelo contrário, aumentaríamos o sofrimento dos doentes para que a evolução fosse mais rápida. Ou compreendemos Jesus através da reapresentação de Kardec, diz Herculano Pires em Ciência Espírita,
ou atrapalharemos a caminhada deste querido planeta, desta escola magnífica que nos acolhe com todo amor. A hora, com o desenvolvimento da física, com o desenvolvimento da química, da sociologia, da psicologia, da psicanálise, é de crescimento, é de compreensão, é de utilização do raciocínio. Se as reencarnações visassem o pagamento de dívidas, o indivíduo viria cada vez pior. E, nesse caso, Deus seria um terrível agiota que exigiria de cada um o pagamento com juros e correção monetária. De um mal, diz o Livro dos Espíritos, Deus faz com que surja um bem. E a Gênese completa, mas a maioria dos males é criação do homem. A guerra, a fome, o terrorismo, os atos de crueldade, as drogas, são criação do homem. Nós, indivíduos da Terra, por inércia, por permanecermos estáticos, apesar de vindos dos séculos, apesar de profundamente trabalhados por mestres enviados por Jesus de Nazaré, apesar de termos tido entre nós, reencarnado num corpo de carne em tudo semelhante ao nosso, diz a Gênese de Kardec, num capítulo magnífico, Jesus, Milagres e Profecias, e completa, do ponto de vista físico, o corpo de Jesus era em tudo semelhante ao nosso, a isso a grandeza espiritual. Mas o que fazia grande diferença, diz a Gênese, é que o seu corpo energético foi retirado das partículas melhores do planeta Terra, o corpo de luzes ou sombras. No caso de Jesus, o corpo perispírito mais puro que veio à Terra, que atendia aos pensamentos daquele Espírito Divino, cuja grandeza começamos a aquilatar, mas que vamos ainda necessitar de muita reflexão para o compreendermos na intensidade do seu amor, desse amor incondicional, desta luz que continua entre nós num processo divino de libertação. Se não houvesse a reencarnação, vamos supor que depois do desencarne encontrássemos um céu ou um inferno, como pensava Lutero. Se fôssemos destinados, como achava o querido Lutero, que muito amamos e respeitamos, que fez um trabalho magnífico na libertação dos símbolos, como lembra Herculano Pires no livro Espírito e o Tempo, mas se, após a morte, ficasse alguns no céu, outros no inferno, outros no purgatório, haveria a destruição da família. Diríamos então, como a materialista Simone de Beauvoir, viver para quê? Fazer amigos, ler livros, admirar obras de arte, se morremos, e no caso de Simone ela diz, tudo se acaba. No nosso caso diríamos, se morremos e perdemos os amigos, ou nós ficamos no purgatório, no inferno e eles no céu, nossos filhos, nossos queridos, nossos netos, que ideia tenebrosa criamos para nos expressarmos na infelicidade e na insegurança. O grande Lutero morria de medo de ir para o inferno, e quando a filhinha morreu, ele ficou louco de dor e dizia, não, ela deve ter ido para o céu porque ela é um anjo. A biografia é de Bretano, Lutero, Martim Lutero. Que mundo significaria, valeria por uma vida para depois perdermos o nosso contacto? Que triste se um dos nossos queridos fosse destinado eternamente ao inferno. Que triste se os nossos amados permanecessem no sono durante séculos, esperando um despertar que poderia vir ou não. E como seria esse despertar? Qual o instrumento de expressão? A reencarnação traz a lógica.
Não é à toa que era admitida por Sócrates, não era à toa que encantava Platão, que se lembrava de várias encarnações anteriores. O Dr. Ian Stevenson escreveu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, um livro belíssimo, embora ele não é espírita, tenha o direito de fazer suas confusõezinhas, ele confunde um caso de subjugação com reencarnação, mas o livro traz informações preciosas. E agora saiu outro, esse ainda não li, Reencarnação entre os Europeus. E o doutor Hernani, nosso querido doutor Hernani, escreveu vários livros baseados em pesquisas sobre reencarnação. Mas como se faz a pesquisa sobre reencarnação? Primeiro, um fato normal na Índia, lá o Dr. Banerjee também brilha intensamente nessas experiências, deixa-se o indivíduo falar. Primeiro é ouvir as informações que o indivíduo traz, lembranças de outras encarnações, nomes de parente, depois a pesquisa. Vamos até o local no qual ele diz ter vivido e vamos ver, é possível ter algum rastro desse indivíduo? Em muitos casos pesquisados pelo Dr. Banerjee, ele verificava a veracidade dos fatos. É essa doutrina maravilhosa que Jesus veio nos trazer. É esses ensinamentos grandiosos que desejamos transformar, ora, num amontoado de magia, de feitiçaria, ora, em castigo e em dor. Como não entendemos o Mestre de Nazaré? Eu sou caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra se não passar por mim, porque exatamente esses conceitos é que vão permitir a nossa projeção em dimensões melhores. Já encarnados na Terra, a simples leitura, meditação e prática dos ensinamentos de Jesus de Nazaré ocasionam uma grande mudança em nossas vidas. Muitos procuram mudar suas dificuldades através de ofertas a Deus, como fazíamos outrora no tempo e no espaço. Quando compreendermos que Deus fica, se ele fosse um ser humano, vamos falar só para entender, Deus fica feliz quando oferecemos, quando diz o Evangelho, nosso orgulho, nosso egoísmo. E foi o que Jesus veio nos ensinar. Não teve um momento de orgulho ou de egoísmo. Rapidamente vamos passar numa pincelada pelo momento na cruz. A história de Jesus é linda, aquilo foi apenas um pequeno momento e em breve ele apareceu, ressuscitou no corpo espiritual, feliz, brilhando intensamente, mais vivo do que nunca, porque a morte não existe, a morte é apenas uma ilusão. A morte é apenas abandonar o corpo físico e partir para o mundo espiritual. E Jesus, como sempre, através do exemplo, veio nos provar que ninguém morre, ou como diz Paulo, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos. E a quem Jesus aparece primeiro? A Maria Magdala, a Maria Madalena. As teorias sobre a vida de Maria Madalena são muitas. Desde aquele livro meio esquisito, mas eu gosto de ler, eu li o Código da Vinci, onde ele diz que Jesus casou com Maria Madalena, ele precisa provar. Pelo menos um apóstolo devia ter dito alguma coisa. Agora, a gente imaginar e criar, mas também se o fato tivesse ocorrido, não teria nada demais. Seria muito bonito. Mas Jesus estava tão ocupado na época em que um oficial romano descreve através da escrita de Solenhache, ele está nos 30 anos, começa a exemplificar e desencarna com 33. Jesus está tão preocupado com a sua semeadura e não era um indivíduo ainda pequeno como nós. Nós, na Terra, temos dificuldade em imaginar a grandeza daqueles que caminharam mais. Ou pensamos que eles têm os nossos defeitos, ou os colocamos numa distância tão grande que desistimos de acompanhá-lo. O que nos encanta em Jesus é o seu amor, a sua coerência,
o seu magnetismo, a sua capacidade de transformar corações. Paulo de Tarso deve a Jesus a possibilidade de se expressar em condições espirituais melhores. Paulo de Tarso era reto, era justo, como o senador Públio Lentulus, mas Paulo de Tarso era orgulhoso. Paulo de Tarso era profundamente hebreu, às raias da loucura, num fanatismo religioso terrível, encontrado mesmo entre os espíritas. Cuidado, é necessário o uso da razão. Paulo de Tarso, como Saulo, matou irmãos hebreus, ordenou torturas, permitiu injustiças, mas quando ele encontra Jesus à porta de Damasco, quando ele recebe o impacto daquele pensamento do mestre de Nazaré, quando ele é envolvido por aquele calor amoroso, por aquelas energias especiais, ele cai ao chão e reverencia Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Paulo de Tarso não começou a chorar com medo de ir para o inferno. Paulo de Tarso não ficou paralisado, como Herculano lembra, na espiral da evolução, na hiperseidade, fechada no arquetipo, no torvelinho do mundo. Ah, meu Deus, o que será de mim? Matei, torturei, agora eu vou sofrer. Talvez o meu corpo se expresse em muitas doenças, não era do feitio do grande judeu. Paulo de Tarso levantou, como ele aconselhou tantas vezes, os braços desconjuntados, os joelhos cansados e tornou a caminhar. Senhor, que queres que eu faça? Enfrentou a perseguição dos próprios cristãos. Conseguiu vencer tantas vezes através da firmeza e do amor. Deixa o seu raciocínio lúcido brilhar, por exemplo, na Epístola aos Coríntios, na primeira, quando ele fala sobre os médiuns, e convida os médiuns a compreenderem que vários são os dons, mas que todos têm que estar ligados a Deus. Paulo de Tarso foi de uma coragem incrível, porque ele permitiu que a energia renovadora de Jesus de Nazaré, que o estude a reflexão dos ensinamentos de Jesus, ele ficou no deserto calado, humildemente pensou, eu não posso falar, eu não tenho condições de falar, porque eu não entendo a lei. Eu pensava que eu entendia a lei dos hebreus, mas existe uma lei que dilata, que confirma, mas que dilata. E esse Senhor, o Senhor Jesus veio trazer esta lei, que eu tenho que conhecer, porque eu era doutor na lei, agora eu me reconheço apenas um estudante ignorante. E depois que se apossou das leis, Paulo de Tarso, que conseguiu compreender a verdade trazida por Jesus, que se transformou para melhor numa única encarnação, conseguiu a vitória maior sobre ele mesmo, sobre nossas paixões inferiores, sobre nossos hábitos inadequados milenares. Várias vezes ele ainda dizia, tem um espinho na carne. Esse espinho também várias são as teorias, que foi sobre Estevão, seus problemas de saúde, mas não importa. O grande Paulo de Tarso convidou-nos a compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus apresenta aquela porta que é estreita assim, mas que é iluminado pelo amor, pela compreensão, pela alegria, iluminada pelas artes, pelos dias maravilhosos da terra, ou pelos dias escuros igualmente lindos da terra. E Lucas, o grande Lucas, que segundo a visão de uma romancista, sujeito à análise, mas desejamos entender melhor Lucas. Segundo Taylor Caudill, Lucas, o grande Lucas, só encontrou a paz quando encontrou os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E acreditamos nisso, porque o senador Públio Lentulus, através da credibilidade do médium Francisco Cândido Xavier, nem todos os médiums são dignos de credibilidade, nem todos os espíritos trazem verdade, mas Chico foi impecável graças ao seu desenvolvimento moral,
ao seu amor ao próximo, ao seu desinteresse pelas coisas materiais, Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, conseguiu se modificar. E se Paulo conseguiu, todos nós também conseguiremos. E se Paulo encontrou, e se Lucas também encontrou a felicidade, e o médico bonito, inteligente, que amava e atendia ao próximo, encontrou a felicidade e a tranquilidade do Espírito nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, nós também encontraremos. Não podemos olhar com os olhos viciados de outrora, quando colocávamos em toda parte o castigo de Deus. Não podemos olhar os fatores libertatórios apresentados pela doutrina que convencionamos chamar de espírita, mas que a verdade é a libertação e o consolo. Não podemos olhar com os olhos viciados por interesses vários. É necessário nos libertarmos dos entraves que têm impedido nossa caminhada. E hoje, na Casa Espírita, encontramos todo um trabalho para compreendermos melhor esta verdade. Viemos dos séculos, nos utilizamos de várias vestes, todas devem ser igualmente respeitadas. A possibilidade, aliás, é uma lei natural, a relação entre encarnados e desencarnados, e quiçá entre indivíduos de outras dimensões, mas vamos deixar isso de lado ainda, porque está havendo uma loucura, no sentido de começar só a desejar obter comunicação de indivíduos de outro planeta. Vamos primeiro por ordem na casa, depois nós vamos ter possibilidade de nos ligarmos a indivíduos de outras dimensões, a irmãos desse universo infinito que nos acolhe, que permite o nosso crescimento perispiritual. Além do nosso corpo físico, possuímos um aparelho magnífico, o nosso corpo perispiritual, que se irradia. Esse corpo que emite luzes ou sombras conforme o nosso pensamento. Este corpo que permite perceber melhor o mundo à nossa volta. Mas tanto o corpo físico como o perispiritual nada são sem nosso espírito. Porque somos espíritos, somos imortais, somos destinados, queiramos ou não, a um progresso infinito. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. E melhor é para nós mesmos, para aqueles espíritos de luzes que nos amam e nos contemplam, que por vontade própria procuremos os recursos necessários para crescer espiritualmente. E que recursos serão esses? Serão o jejum? Serão a permanência com alguns instrumentos mecânicos que nos fazem sofrer? Serão promessas vãs, promessas tolas que já fizemos tantas vezes? Ou talvez devêssemos nos cobrir de cinzas e permanecermos orando dia e noite? Não. Jesus nos explicou que para crescermos espiritualmente, para nos libertarmos das nossas paixões inferiores, para conseguirmos a felicidade possível na Terra, é necessário, é indispensável amar o próximo como a nós mesmos. Mas se não conseguimos nos amar, necessitamos de um tratamento que a Casa Espírita pode nos proporcionar. Escolhendo a Casa Espírita, verificando quais são os livros estudados pela Casa Espírita, verificando o que a Casa Espírita pretende nos ensinar. Kardec, livros bons, e nesse caso vamos permitir que o nosso crescimento se faça numa forma mais suave, auxiliados pelo plano espiritual superior, que tantas vezes, como fala uma lição, nos carrega propriamente no colo, que tantas vezes
permite que o nosso desequilíbrio emocional seja transformado num equilíbrio na medida em que aprendemos através do amar ao próximo como a si mesmo, do auxílio aos mais necessitados, dilatar nossas possibilidades de captação, recebendo auxílio dos irmãos mais velhos que nos apoiam e que trabalham por nosso crescimento espiritual. O convite ao crescimento. Nós, em vão, tentamos transformar o convite à dor, o convite a lágrimas de sangue. No tempo e no espaço, tentamos transformar o convite em um convite terrível. Não. O convite às luzes, ao brilho interno e ao brilho externo, à felicidade possível no planeta Terra, ao sorriso largo, porque nos sentimos amparados espiritualmente por irmãos mais velhos que nos amam, como nós tantas vezes amamos nossos irmãozinhos menores, os gatinhos, os animaizinhos, os nossos bebês lindos. Somos destinados ao crescimento espiritual. Não viemos para o sofrimento e a dor. Infelizmente, não nos tornamos aptos ainda a afastá-los de nossa vida. Mas a cada dia, no estudo e na compreensão dessa doutrina maravilhosa que denominamos de Espiritismo, na prática do bem, no atendimento às nossas necessidades iluminadas pelo amor a Deus, nosso Pai, no atendimento e na compreensão que a dor do nosso próximo é tão importante como a nossa própria dor, finalmente conseguiremos um estado mental especial que nos permitirá já nos projetarmos nas dimensões melhores do universo. Então, a tranquilidade e a alegria atingirão nosso coração. Muitas vezes, aparentemente, as dificuldades ainda permanecem algum tempo as mesmas, mas nós mudamos, nós nos tornamos diferentes, porque compreendemos que o Senhor Deus é nosso pastor e que nada nos faltará quando mergulharmos nas ondas luminosas de amor e de paz que envolve o planeta Terra. Quando dilatarmos a nossa visão, saindo de dentro de nós mesmos e nos dedicando àqueles que sofrem. Esse é o nosso destino, crescer, ser feliz, libertar-nos e libertar a terra da dor, das injustiças, da incompreensão, do desamor. Jesus, o nosso irmão mais velho, é o nosso exemplo. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, é o nosso Pai. E nós somos filhos queridos, irmãos de Jesus, e temos apenas de atender um convite. É necessário aprender a viver como um indivíduo imortal, aprender a viver como aquele que se preocupa com o bem-estar do próximo, aprender a viver como uma pedra útil, um brilhante não material, mas espiritual do maior valor, que ilumina o mundo à sua volta, porque está começando a se iluminar. O nosso futuro é de luzes, de brilho intenso, de felicidade suprema, mas nós fomos convidados por Deus, o Deus de misericórdia e de amor, a construí-lo. Porque não seria válido nos entregar em tudo pronto. Seríamos então apenas robôs divinos. A cada dia estamos tecendo o nosso destino, alegoricamente falando. Podemos tecê-lo com flores, provocadas pelo amor ao próximo, pela arte de saber servir e de ser firme, pela arte de começar a compreender a finalidade da vida. E a finalidade da existência é crescer espiritualmente. A finalidade da existência é nos desapegarmos do barro da terra, embora o utilizemos para obras de arte de auxílio ao próximo. A felicidade da existência, a finalidade é seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que convocou-nos a nos compreendermos não como espíritos devedores, sofredores. Isso foi a nossa análise real até.
Mas Jesus nos convocou a nos compreendermos como filhos de Deus, como espíritos de luzes que devem acendê-las através do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O convite à alegria, à felicidade. E o Espiritismo é o ensinamento divino que nos liberta de nós mesmos e nos coloca no patamar luminoso, quando podemos receber auxílio do plano espiritual e caminhar para a luz. Somos luzes, filho da luz, destinados à luz. Fiquemos felizes e aprendamos a agradecer a Deus tudo o que recebemos através do amar ao próximo como a si mesmo. Obrigada.